A Netflix tenta matar o próprio monstro que criou com a popularização das maratonas. Tentando prolongar o hype das próprias produções, ela trouxe a trilogia da Rua do Medo, 1994, 1978 e 1666. A proposta era bem simples, homenagear os clássicos de terror de todas as épocas, e a estratégia da Netflix foi lançar uma dessas produções a cada sexta-feira. Será que deu certo? Dá pra ver só uma delas ou tem que ver tudo para entender? Oi, eu sou Alex Feitosa e aqui a gente fala de streaming. Fear Street, ou Rua do Medo, é a aposta da Netflix para os amantes de filme de terror. Na história, a gente conhece duas cidades, Shadyside e Sunnyvale. E pelo próprio nome, já dá para sacar que numa tudo de ruim acontece, enquanto a outra prospera de vento em popa. Enquanto tudo dá certo em Sunnyvale, Shadyside sofre com a lenda urbana da maldição de uma bruxa, a Sarah Fier, que teria sido enforcada em público, condenando as gerações futuras. No meio disso tudo, temos uma galerinha do barulho, formado por jovens forjados no clichê de produções da época. Lá a gente encontra o casal apaixonado, lá a gente encontra o nerd, o vida louca. Nada muito diferente do que a gente sempre viu nos filmes do gênero. Mas antes de falar, sem spoiler, de cada uma das produções, eu gostaria de destacar alguns pontos que permeiam toda a obra, para você saber se esse tipo de filme ou esse tipo de trilogia é para você ou não. A trilha sonora de toda a trilogia é bem caprichada, são clássicos do rock and roll que embalam as aventuras dos nossos protagonistas e realmente é uma bola muito dentro. Uma outra questão que você vai encontrar nos três filmes é muito gore. Então os filmes são 18 anos, tem bastante violência, então se você gosta de gore e gosta de rock and roll, a trilogia pode ser um prato cheio para você. Outra estratégia da Netflix foi trazer alguns rostos conhecidos de Stranger Things para a trilogia. Infelizmente, alguns desses personagens duram muito menos do que poderiam, né? E isso entrega a qualidade dramática para um elenco mais cru, mais novato. Então a oscilação de interpretação é muito grande e no começo elas não são nem tão brilhantes assim. Isso pode afastar também um pouco do público um pouco mais exigente. Infelizmente, essas atuações não conseguem salvar a pátria quando encontram um texto mais preguiçoso e conveniências absurdas de roteiro. Por fim, vale notar a boa sacada de avançar com a narrativa em ordem cronologicamente inversa. Cada filme começa exatamente de onde o outro parou, geralmente num flashback. Assim nós temos 94, depois a história avança para 78 e avança para 1666. Dito isso, partiu falar de cada um dos filmes sem spoiler. Mas antes de saber se o filme é para você, qual dos filmes é para você, se tem que ver os três, esquece de deixar um like, se inscrever no canal, diz aí no comentário se você já assistiu, o que você achou, se você concorda com as opiniões que eu vou dar ou não. Fique à vontade. Sarah Fier's back. Christ, not you too. There's no angry, dead witch. The only thing that made him go crazy is this town. The dude was wearing a Halloween skull mask. How is that not fun? Em Rua do Medo, 1994, nós temos um filme totalmente inspirado na geração de slasher de filmes como Pânico e Eu Vi o que Vocês Fizeram no Verão Passado. O filme já começa com uma adolescente sendo assassinada com um jovem com a máscara do Pânico. E a partir daí a gente conhece a lenda urbana que vai permear toda a série, apresentando as cidades de Shadyside e de Sunnyvale. Conhecemos também o casal de irmãos Dina e Josh, ela corajosa mocinha e ele o nerd apaixonado. É preciso um pouco de boa vontade e nostalgia para comprar as ideias dessa primeira parte da trilogia. O plot é raso, como eram rasos os plots de terror noventista. De repente, é tanta ameaça, tanta referência, que o filme se perde em meio a uma trilha incrível e atuações questionáveis. No fim, passa para mim com a média exata de dar uma chance para a parte 2. Dá para entender quem viu esse primeiro e ficou pelo caminho. Who are you? Nick Good. Bad things always happen to Shadysiders. You feel it, don't you? There's something holding us down. Forcing us. Run! Em Rua do Medo, 1978, enfim a gente chega à parte sexta-feira 13 da trilogia. Eu já adianto que para mim esse é o melhor dos filmes da trilogia, até porque foca numa coisa só. O filme começa exatamente do ponto que parou, o filme de 1994. E a gente conta em 78
através de um flashback, a história de Sea Burnham, vivida pela sempre linda Gillian Jacobs. Ela é a única sobrevivente de um massacre que aconteceu no acampamento de férias. Os crimes, cometidos por um serial killer mascarado, estariam intimamente ligados com as maldições de Shadyside. Com foco mais calibrado em uma única referência, as coisas aqui parecem funcionar melhor. A trilha continua excelente, o design de produção está bem legal e os figurinos convencem. A própria história de origem de alguns personagens adultos que a gente conhece em 1994 também parece bem amarrada. Vale destacar que, assim como nós tivemos a Maya Hawke no primeiro filme em 94, aqui nós também temos um reforço de Stranger Things. A Sadie Sink chega para somar, a Eterna Max, chega para somar em termos de atuação e dar uma elevada no nível, fazendo a experiência ser muito mais agradável e menos confusa do que Rua do Medo 1994. And as darkness grows within each of us. Sarah Fear, you know nothing good comes from those woods after sundown. Sem a referência cinematográfica de 1666 para se calcar, Rua do Medo 1666 teve que ser apresentada em duas partes, parte 1 e parte 2. Na parte 1, nós conhecemos a origem de Sarah Fear. Então você vai conhecer aquele cenário extremamente a bruxa. Nós temos uma aldeia, um vilarejo, aquela coisa bem Idade Média mesmo, que pode soar até um pouco deslocado, visto que os maneirismos continuam dos jovens noventistas e setentistas. As coisas ficam um pouco fora de lugar ali. Mas é clara a referência de A Bruxa, a tentativa de referência de A Bruxa na produção. E lá finalmente a gente entende como tudo começou, como essa mulher foi condenada por bruxaria, e a gente consegue começar a conectar todas as consequências que a gente viu em 94. E nesse momento, o filme para a parte 1 e chega novamente na parte 2, para justamente amarrar todas as pontas. A gente volta para o mesmo lugar que a gente começou a trilogia, ou seja, no shopping, já com as respostas, já com nossos protagonistas sabendo exatamente o que fazer para conseguir conter as ameaças. Apesar de bem irregular, uma coisa é fato, a história foi bem amarrada e tudo foi explicado. Não ficou nenhuma ponta solta, tudo começou em 1994, teve que voltar a 1666 para ser explicado, esteja você convencido ou não, e o círculo se fechou novamente em 1994, com direito a mais gore, mais referências slasher movie e mais plot twist. Por fim, entre altos e baixos, Rua do Medo 1994, 1978 e 1666 cumpre o seu papel nostálgico de apresentar para novas gerações como eram os filmes de terror das antigas gerações. A estratégia de lançamento a cada sexta-feira parece também ter sido acertada, visto que o assunto ficou sendo comentado por vários dias no Twitter, nas redes sociais. Enfim, se a expectativa for baixa, se não for esperando nenhuma obra de arte, dá para se divertir com esses filmes de terror à moda antiga. E você, curtiu a trilogia do Rua do Medo? Parou pelo caminho? Nem começou porque não é para você? Conta aqui o que você achou para a gente trocar uma ideia sobre terror, slasher movies, gore e companhia. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se encontra no próximo vídeo para falar ainda mais de streaming. Grande abraço.